dia, deputado Lúdio Cabral, deputado do PT, seja bem-vindo mais uma vez aqui à CBN Cuiabá. Estávamos sentindo falta do senhor aqui. Agenda corrida, mas estamos de volta para mais um bate-papo aqui com a nossa audiência. Fique à vontade para dar um bom dia para todo o pessoal que nos acompanha nessa manhã. Bom dia. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Nessa correria mesmo, era para eu ter vindo já há mais tempo, mas fui recebido com um café aqui. Café da Leninha é Jesus famoso, deputado. amado, Leninha, parabéns, viu? Deu saudade do meu tempo de menino lá em Goiás. Que café gostoso. O café da Lena é famoso mesmo. Já É, prepara uma segunda rodada, Leninha, que o deputado pode Lúdio mandar, viu? aprovou o café por aqui. Mas, deputado, seja bem-vindo Se mais eu uma soubesse, eu vez. tinha vindo antes e mais vezes. Chegado mais cedo, né, deputado? Seja bem-vindo Ah, mais uma vez, convidar, né, mais uma vez o ouvinte a participar conosco. E, claro, a gente vai tratar de alguns assuntos aí da Assembleia Legislativa, mas também priorizando aqui, até atendendo a nossa pauta, né, Panó, que o pessoal sempre nos pede aqui, vamos ouvir, né, todo mundo que se dispõe a participar do processo eleitoral aqui na capital. A gente entende também que a atenção dos ouvintes, dos eleitores, estão voltadas também para esse cenário. Na semana passada, deputado, a gente acompanhou uma entrevista, né, da deputada Gleisi Hoffmann para os nossos colegas aqui da Rádio Capital, aqui em Cuiabá. Ela disse que a candidatura do senhor está definida ali dentro do PT. E eu queria saber do senhor, né, como é que foi receber esse anúncio? Já sabia que ela daria essa entrevista, dando essa confirmação, mas para além disso, saber se dentro do partido também está de fato tudo pacificado, acha que o PT pode caminhar rachado para essa disputa ou está tudo em paz dentro do partido? Queria que o senhor começasse contando aí os detalhes para a nossa audiência. Bom, Camila, graças a Deus está tudo em paz. Tudo em paz. Eu recebi assim com muita alegria, mas também com consciência da minha responsabilidade, a notícia que a Gleisi transmitiu à população de Cuiabá na entrevista que ela deu na quinta-feira. E eu, sinceramente, assim, não sabia da entrevista e não sabia que ela iria. Eu soube da entrevista um dia antes e não sabia que ela iria já fazer esse anúncio, porque desde que o PT em Cuiabá, nós tomamos a decisão, depois de um processo bem longo, democrático, de consulta a todos os filiados, o que é uma característica do nosso partido, enquanto na maioria dos partidos é um cacique que diz, olha, o candidato é este ou é aquele, nós, no Partido dos Trabalhadores, temos o costume de consultar os filiados. E nós fizemos um processo de mobilização que começou pela inscrição das pré-candidaturas, da minha pré-candidatura e da pré-candidatura da Rosa Neide. Juntos, nós colhemos quase 1.200 assinaturas de filiados do partido para inscrever as nossas pré-candidaturas. Depois, a eleição de delegados em urna, com 10 urnas espalhadas pela cidade. 740 filiados foram às urnas para escolher os delegados que iriam tomar a decisão no dia 2. No dia 2, nós reunimos 151 delegados que aprovaram por unanimidade o meu nome. E desde o dia 2 de dezembro, quando aconteceu o encontro, nós tínhamos que encaminhar essa decisão ao Diretório Nacional, para o Diretório Nacional fazer a homologação. E nesse intervalo de tempo, porque o Diretório Nacional ele vai se reunir ainda no dia 26 de março, que é quando ele começa a homologar as pré-candidaturas das capitais. Nenhuma capital ainda onde há pré-candidatura do nosso partido teve essa pré-candidatura homologada pela direção nacional. Então, nesse intervalo de tempo, houve muito debate interno, muito diálogo entre nós, muito respeito mútuo, para que a gente pudesse construir uma posição de unidade. A Rosa seguirá em Brasília, na direção da Conab, cumprindo uma tarefa importante que é de articulação de Mato Grosso com a nossa direção nacional, com o governo federal, tanto para a eleição aqui em Cuiabá quanto para a eleição em todo o estado, e a mim caberá essa tarefa honrosa, de muita responsabilidade, de representar o partido na disputa das eleições. Então, esse capítulo, né, essa etapa do processo de definição, ela está concluída e, felizmente, com o nosso partido unido, com a mesma posição de unidade para
agora a gente construir a próxima etapa, que é a etapa da federação, né? Porque nós estamos em uma federação junto com o Outro PV, embrólio, né? junto com o PV, junto com o PCdoB. Eu nunca tive vida fácil, viu? Meu caminho foi sempre difícil para definição das 2 vezes em que eu disputei candidatura majoritária, tanto em 2012 quanto em 2014. Foi um caminho sempre de aprendizado e de diálogo. E agora essa etapa da federação. A federação tem, além da minha pré-candidatura, a pré-candidatura do Estopa, que é uma pré-candidatura legítima. Desde o dia 2 de dezembro, quando eu fui anunciado pelo PT em Cuiabá como pré-candidato, eu abri já uma agenda de diálogo com o Estopa. A gente tem conversado com muita frequência. Os 3 partidos da federação, PV, PCdoB e PT, a federação hoje presidida pelo PCdoB, há um rodízio anual na direção da federação, e agora é a professora Lani Costa, que é a presidente da Federação Municipal. Então ela tem presidido as reuniões que nós temos feito e temos tido diálogos informais, encontros pessoais. Eu conversei com o Estopa sexta-feira, inclusive, para que a gente vá amadurecendo o processo de decisão na federação. E a expectativa nossa a gente já vem desde janeiro trabalhando a montagem da nossa chapa de vereadores e vereadoras na federação. A gente também já vem fazendo diálogo com outros partidos, com outras lideranças políticas. O PSD, por exemplo, a gente já tem um diálogo bem avançado com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que estará no nosso arco de alianças. Mas a expectativa nossa é, até o dia 5 de abril, que é esse prazo limite para janelas de filiações partidárias, nós já amadurecermos uma decisão de consenso, de unidade entre os partidos da federação sobre quem irá nos representar na disputa das eleições, se o Lúdio do PT ou se o Estopa do PV. Então tem essa possibilidade, não está descartado o nome do Estopa como vice na chapa do senhor? Na verdade, assim... Eu digo isso porque em determinado momento, nas suas declarações, deu até a entender que o candidato a vice poderia sair de uma outra sigla que não a da federação, ali, né, desse partido da federação. Assim, nós temos já amadurecido entre os partidos da federação que a vaga de vice, e isso é uma decisão nossa de consenso, inclusive, entre os 3 partidos, de buscar a vaga de vice em um outro partido ou em uma outra federação, para que a gente possa ampliar o nosso arco de alianças, porque o vice ou uma vice na própria federação é como se fosse prefeito e vice do mesmo partido, porque a federação funciona como se fosse um partido. Então, tanto o Estopa tem essa leitura, quanto eu tenho essa leitura, quanto as direções, os 3 partidos têm essa leitura, de que a gente define na federação o nome que disputa a prefeitura e depois no diálogo com outros partidos, com o PSD, com a Rede Cidadania, com o PSOL, com o PSB, com o Cidadania, com o PSDB, com o PDT, a gente amadurecer ao longo dos diálogos que partido ocupará a vaga de vice e com quem. Desculpa, Camila. Pode falar, o senhor citou o Estopa? O partido? Fávaro. Sim, o Fávaro. O ministro, e ele inclusive já deu declarações de que quer participar, de certa forma, ativamente desse pleito em 2024, né, que se avizinha. Quando você fala do vice, ele pode sair então do PSD, dada essa aproximação do ministro Fávaro com o PT? Sim, pode inclusive ser do PSD, pode ser o PSD o partido a indicar o vice na nossa chapa, mas é um diálogo que nós vamos amadurecendo ao longo do tempo, porque nós queremos também trazer outros partidos para nossa chapa, a Rede Cidadania, o PSOL, o PDT. Eu vou, mesmo com toda a dificuldade local, buscar diálogo com o PSB, que tem o deputado Max, o deputado Allan Kardec,
sei das dificuldades por conta das relações que o PSB tem com o governo Mauro, lá na mesa diretora da Assembleia. O PDT, que é um partido que precisa, inclusive, se reorganizar aqui em Cuiabá, mas pela expressividade, pela força da liderança que o Fávaro ocupa no Estado, o PSD tem todas as condições de ocupar a vaga de vice na nossa chapa. Vai ser uma honra se isso eventualmente vier a acontecer. Inclusive, deputado, ontem, salvo engano, eu vi no Folha Max ou em algum outro site também uma declaração até da filha, né, do senador Carlos Fávaro, a jornalista Rafaela Fávaro, dando conta de que de fato existe essa conversa, né, esse namoro, vamos dizer assim, entre o PSD e o PT, e ela até fala dessa possibilidade de ela ocupar um cargo de vice numa eventual chapa liderada pelo senhor. Tem de fato essa conversa especificamente do nome em relação à jornalista Rafaela, e na medida do possível também, se o senhor já tem um perfil, né, traçado, entende que talvez uma candidatura aqui na capital pediria um nome de mais experiência na política, com todo respeito, né, a Rafaela, mas é um nome que ainda não disputou, né, um mandato, talvez até certo ponto desconhecido da população aqui da capital. Então eu queria que o senhor analisasse esses pontos, né, se de fato tem essa conversa ali especificamente em relação ao nome dela, e também se o senhor já pode adiantar o que busca, né, de um perfil para vice aqui na capital. Bom, primeiro que é lógico que seria uma honra. A Rafaela, ela, apesar de jovem, tem já uma experiência de militância política na convivência com o próprio pai, muito qualificada, estudiosa, mas assim, não há nenhum diálogo nesse sentido. Certo. E a própria definição do perfil de vice, a gente ainda precisa amadurecer. Primeiro, porque dependerá de quem for o candidato nosso na federação. Se for eu o candidato, nós precisamos de um perfil de vice que complemente as minhas características para a gente apontar para a população da cidade que a gente quer um governo de união, de pensamento, de pessoas com qualificação técnica, com compromisso político, com sensibilidade humana, com capacidade de diálogo e de escuta da população, com humildade, mas vindos de vários setores. Eu sou médico, sou trabalhador da saúde pública há 27, quase 28 anos, servidor público, construí a minha trajetória no Partido dos Trabalhadores, nos movimentos sociais. Então nós estamos de um perfil que complemente as minhas características para a disputa das eleições da prefeitura. Mas é um debate que nós faremos com tranquilidade no momento certo. Agora, 8h29, a gente está conversando com o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, ele que é pré-candidato à prefeitura aqui da capital. Tem mais um tempinho por aí, Pedro Panocchi? Então tem um comentário que chega de um ouvinte aqui, deputado, sobre essa questão que o senhor falou do PSB. É a Vânia que traz esse questionamento. O PSB faz parte do arco de alianças nacional do PT, tendo inclusive o vice-presidente. Existe a possibilidade de o PSB ser obrigado a participar da chapa da federação em uma definição vinda de Brasília? É o questionamento que a Vânia traz para a gente. Pode ser que o repórter nos chame, mas fica à vontade para começar a responder, deputado. Tá bom. Bem, Vânia, assim, te agradeço a pergunta. O PSB tem o vice-presidente da República, que é o Alckmin, mas assim, nós não vamos fazer nenhum movimento para, lá por cima, convencer na marra o PSB aqui a nos apoiar. O PSB tem lideranças expressivas, importantes, aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, e é lógico que eu vou buscar diálogo o tempo todo. Eu me encontro toda semana em plenário com o Max, me encontro regularmente com o Allan Kardec, converso toda a sessão com o Beto 2A1, que eu não sei se ele ainda está no PSB, se vai para o União Brasil, mas vou me esforçar para ter o PSB, mas essa decisão terá que ser uma decisão espontânea do PSB aqui. Nós não faremos nenhum movimento lá a nível nacional buscando qualquer tipo de enquadramento, até porque eu entendo que quando um partido toma uma decisão meio que na marra, o resultado disso nem sempre é bom. A gente vivencia outras situações
de lideranças que acabam tendo que aceitar e engolir sapo na marra determinadas pré-candidaturas, a leitura que eu tenho é que isso não é bom. Não vai com a mesma vontade, né, não vai deputado, com a para a mesma vontade, campanha. exatamente. Agora sim, a gente vai fazer aquela pausa para o repórter CBN, daqui a pouquinho a gente retorna. De 38 minutos, já de volta na CBN Cuiabá, amanhã de terça-feira, 19 de março de 2024, agradecendo todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela 95.9 FM e também pelo YouTube, Facebook, você deixa a sua participação aqui conosco. O Breno mandou mensagem aqui no WhatsApp, está nos acompanhando lá de Petrolina, também parabenizando aí a CBN Cuiabá por mais uma entrevista, está aqui conosco, e a gente segue aqui conversando com o deputado estadual Lúdio Cabral. A qualquer tempo você também participa conosco, manda a tua mensagem por aqui. Deputado, um outro assunto ainda em relação a essa questão de pré-candidatura aqui na capital, né? A gente viu há pouco tempo o deputado Botelho anunciando ali também, né, que foi o nome escolhido ali pelo União Brasil, e já ali, aliás, o governador Mauro Mendes fez esse anúncio e logo também o Botelho se manifestou e ele deu alguns detalhes ali de qual deve ser o mote dessa campanha, o que o União Brasil e ele pessoalmente pensa em relação aqui à capital, e falava muito sobre essa questão de organizar as finanças, reequilibrar as contas do município. Eu queria também que o senhor conversasse conosco sobre a proposta do PT aqui para a capital, as prioridades. Sabemos, né, que ainda tem essa decisão pela federação, mas o PT, né? Qual que é o projeto aqui para a capital? A gente recebe diariamente uma série de mensagens, as pessoas não estão satisfeitas, né, com a atual gestão, problemas na saúde, corrupção, muita gente reclama de abandono nas ruas, nos bairros, até nas regiões centrais. O que o PT pensa num projeto pelos próximos 4 anos aqui na capital? Bom, primeiro, nós temos que ter humildade para ouvir a população e a população nos dizer que problemas precisam ser enfrentados e superados. E aí, exatamente a partir dessa escuta, eu tenho, assim, clareza que o principal problema enfrentado pela nossa população hoje está na saúde pública. O maior problema de Cuiabá é o sistema de saúde, é a atenção à saúde da população. Antes de chegar aqui, eu atendi no telefone uma paciente minha antiga que está com um neto de 13 anos em uma UPA há 3 dias com um diagnóstico confirmado de apendicite aguda, e apendicite aguda é urgência médica. Você fez o diagnóstico, você tem que operar imediatamente a pessoa. E essa criança está há 3 dias sem que a solução para o problema dela se viabilize. Com um diagnóstico confirmado de apendicite aguda, teria que ser operada no mesmo dia. Eu tive apendicite aguda com 9 anos, e assim, a minha apendicite aguda, eu morava no interiorzão de Goiás, e há 40 anos atrás, você tinha que percorrer longas distâncias para poder chegar à assistência. Quando eu fui atendido, meu apendicite tinha já estourado, supurado, como a gente diz. Não tem sentido, no século XXI, em 2024, uma criança de 13 anos ficar 3, 4 dias na UPA aguardando para fazer uma cirurgia de apêndice. Então, isso para dar uma ideia de que esse é o principal problema que Cuiabá tem hoje. A população precisa ser atendida com qualidade na saúde. Nós vivenciamos no ano passado uma situação dramática aqui, de disputa política entre governo do estado e prefeitura sobre a saúde. Teve uma intervenção na saúde em Cuiabá. Antes da intervenção não tinha dipirona nos postos de saúde, depois da intervenção continuou não tendo dipirona nos postos de saúde, o sofrimento da população continuou o mesmo. Então esse é o principal problema que nós precisamos superar. Há um outro problema sério, porque assim, a população ela precisa de um sistema de transporte coletivo de qualidade. Nós temos um dos piores transportes coletivos do país. As pessoas sofrem e percorrem 1 hora e meia para ir de casa para o trabalho, em ônibus lotados, sem nenhum conforto, apertados, sem ar-condicionado, com uma tarifa cara. É um problema que precisa ser
superado. Nós precisamos organizar o nosso sistema de transporte, de mobilidade, para que as pessoas andem distâncias no menor tempo, com mais conforto e a um custo aceitável. Então, são problemas estruturais. O problema da manutenção das vias públicas não tem sentido que essa manutenção não seja feita de forma preventiva, permanente, para que a cidade não vire uma cidade esburacada. Nós precisamos de política para moradia. Olha o que aconteceu semana passada no contorno leste. Cuiabá, até a década de 90, ela cresceu por meio da luta da população que foi ocupando o território da cidade, porque não havia política pública habitacional. O Brasil e Cuiabá voltou a ter política habitacional a partir de 2003. De 2003 a 2015, o crescimento de Cuiabá foi outro crescimento, foi um crescimento ordenado, com residenciais de qualidade sendo construídos e entregue para a população, com asfalto, com drenagem, com rede de esgoto, com água tratada, com os equipamentos públicos necessários, moradia de alvenaria, no tamanho adequado. Nós precisamos retomar isso, inclusive aproveitar que hoje o governo federal retomou Minha Casa Minha Vida. Então nós precisamos de política de moradia para a população da nossa cidade. Então identificar no diálogo com a população, e o que eu estou dizendo aqui já é produto desse diálogo, os problemas mais centrais que a cidade tem, e construir propostas para a superação desses problemas. A minha vivência como médico, lá na ponta do sistema de saúde, no posto de saúde, por 23 anos, me permitiu um aprendizado sobre o que precisa ser feito para que situações como essa que eu te descrevi hoje, dessa criança de 13 anos aguardando uma cirurgia que não acontece, não venha a persistir aqui em Cuiabá. E é lógico, nós temos que fazer um diagnóstico sobre a situação orçamentária, sobre a situação financeira do município, para dar conta de, com os recursos que a gente tem, enfrentar esses problemas. E há problemas que não costumam ser tema de um debate eleitoral, que precisam ser tema do debate eleitoral deste ano, que diz respeito à situação climática, ao calor insuportável que a gente tem vivenciado em Cuiabá ao longo do último período. No ano passado foram ondas de calor e situações dramáticas à população. Imagina a população trabalhadora que não consegue dar conta de pagar a conta de luz nas situações dramáticas de calor que a gente vive. É um problema que precisa ser enfrentado. Mas energia, quem determina é a ANEEL, é uma concessionária que é municipal. Ora, mas o calor de Cuiabá, o sol de Cuiabá, pode ser utilizado para um programa municipal de geração descentralizada de energia solar, para que a gente dê justiça climática e melhore as condições de vida da população mais humilde da cidade. E com isso, inclusive, reduzindo o valor da conta de luz, implementando um modelo de geração de energia que está sintonizado com a necessidade de redução dos gases, da emissão de gases que geram essa situação dramática, climática no mundo, e a gente vivencia isso no nosso cotidiano. É só andar pela prainha e verificar como que é a energia aqui. Então a pauta ambiental precisa ser retomada, mas em sintonia com as outras políticas. Por exemplo, Cuiabá deve gastar milhões com conta de luz, a prefeitura, porque são centenas de prédios públicos que precisam de energia elétrica. Então, a geração descentralizada de energia solar pode nos permitir qualificar a juventude, gerar emprego, gerar renda, justiça climática, acesso a condições de conforto para a vida da população trabalhadora. Diferentes frentes, né? Diferentes frentes, em articulação com o Instituto Federal de Mato Grosso, com o FMT, com as escolas públicas, inclusive
as municipais. Então há toda uma construção que precisa ser feita. Como nós lidamos com o problema dos resíduos sólidos, né, do lixo na cidade, tem muita coisa positiva que é possível construir dentro dessa pauta, e é um tema que nós teremos que debater nessas eleições. Deputado, após a eleição presidencial se criou ali já vinha, né, essa disputa ali entre direita e esquerda, e aí tem os mais lidados ali à direita, os mais aficionados, digamos assim, do Bolsonaro, outros mais próximos, outros mais declarados. A gente caminha para ter uma campanha desse ponto de vista aqui em Cuiabá, desses dois lados. Nessa oportunidade eu também já pergunto, existe uma possibilidade da visita do presidente Lula em meio à campanha aqui em Cuiabá? Bom, eu espero sinceramente que a eleição não seja pautada por essa discussão direita-esquerda, ideologizada e desconectada da realidade concreta das pessoas. Porque assim, o buraco na rua, ele não tem ideologia, a falta de moradia não tem ideologia, a fila, espera por atendimento na saúde não tem ideologia. Então, em respeito à população, na minha opinião, nós temos que debater os problemas que a população vivencia e que propostas a gente tem para enfrentar e superar esses problemas. O presidente da República é do meu partido, é um aliado, e realiza políticas públicas importantes hoje. O que eu vou, como prefeito, é cobrar do presidente da República que essas políticas alcancem a nossa cidade. Vou me esforçar para trazer essas políticas públicas. Eu faço oposição ao governador do estado, nós não estamos no mesmo campo político, mas eu vou estabelecer uma relação de respeito e de cobrança do governador pela responsabilidade que o estado tem com a população da capital do estado, que, por exemplo, é quem concentra a maior parte do atendimento à saúde de mais complexidade, e vai ser sempre assim aqui no nosso território. E aí não se trata de, sabe, esse é de esquerda, ou esse é de direita, ou esse é de extrema direita. Esse é um debate que, na minha opinião, não tem sentido. A gente tem que debater os problemas da cidade. Sobre a vinda do Lula a Cuiabá, ou a Mato Grosso, o presidente tem responsabilidade de governo e tem uma agenda de governo a cumprir, e há uma perspectiva de que o presidente percorra todo o país ao longo deste ano. Ele já esteve em Mato Grosso em março do ano passado, lá em Rondonópolis, e é provável que venha a Cuiabá, a princípio para a agenda de governo, mas nas eleições, se houver a possibilidade de nós termos a presença dele aqui, vamos ficar bastante honrados por isso. Mas volto a dizer, o mais importante é a população da cidade, que vai esperar dos candidatos propostas para superar os seus problemas, e nós temos que respeitar a população. Esse será o meu esforço. Tem até um comentário aqui, deputado, não vou falar o nome da pessoa, que eu não sei se ela me autoriza, mas é um pouco daquilo que a gente falava aqui nos bastidores. Falou assim, o Lúdio é bom, é inteligente, pena que é petista. O senhor acha que essa também é uma das principais resistências que o senhor vai encontrar na candidatura aqui na capital, principalmente aqui em Mato Grosso, né, que a gente sabe tem um eleitorado muito fiel, né, ao ex-presidente Bolsonaro, que poderia facilitar ali também o nome do pré-candidato também, Abílio. Essa frase é algo que o senhor costuma ouvir bastante? Eu tenho consciência, assim, que há uma resistência ao Partido dos Trabalhadores em uma parte da população da cidade. E eu tenho que respeitar isso, reconhecer isso e procurar ouvir de onde vem, qual é o conteúdo dessa resistência, para colher aprendizado a partir daí. E esse aprendizado nós teremos que apresentar no debate das eleições. Agora, é importante dizer que partido não é pessoa, pessoa não é partido, e quem governa, quem vive, são as pessoas. Quem tem coração, quem tem consciência, são as pessoas. E há pessoas com consciência, com coração,
em todos os espectros políticos, não, sabe, não é o partido A ou o partido B que dá às pessoas a sua identidade e o seu compromisso de enfrentar e superar os problemas vivenciados pela população. Tá vazando o áudio aqui. Vazando áudio? Era para eu soltar na hora que você me permitisse, mas o celular travou. Eu vou colocar aqui também, deputado, porque é mais ou menos nessa linha o comentário do Pedro Paulo. Só um pouquinho. Vou pôr por aqui, Pedro. Bom dia, ouvinte CBN, sem fazer referência também de nome, mas que a gente percebe que o filme do PT, a nível do país, está queimado. Então, os candidatos do PT, sinceramente, em Cuiabá, eu não vejo a menor possibilidade. Tá aí, deputado, aproveitando também o comentário aqui do xará do Panó, que é o Pedro Paulo, e a gente lembra também, nessas últimas pesquisas que divulgaram aí em relação ao presidente Lula, um aumento na rejeição, né, uma queda na aprovação do governo. O senhor acredita que faz sentido também isso aqui que o Pedro Paulo tá questionando, colocando em pauta aqui para a gente debater também? Camila, assim, há um sentido assim, mas um termo que uma cientista política usou outro dia, que é muito interessante, há uma certa, não cristalização, mas uma certa calcificação da visão do eleitorado sobre as questões nacionais no país. Nós vamos ter no Brasil, já tivemos em 2018, tivemos em 2022, uma situação muito parecida com a situação nos Estados Unidos. As eleições nos Estados Unidos, elas são muito disputadas e decididas nos milímetros. Uhum. Eleição nacional do Brasil, a partir de agora, vai ser sempre assim, porque há posições políticas, e aí na eleição nacional passa a ter mais sentido isso, essa questão da identidade ideológica, há posições muito calcificadas já na população brasileira, e isso se refletiu no resultado das eleições, a diferença foi de 2%, no resultado da eleição presidencial em 2022. As pesquisas de avaliação do governo apontam exatamente esse cenário, ou seja, o eleitor do Lula avalia bem o mandato do Lula, o eleitor do Bolsonaro não avalia bem o mandato do Lula. Agora, em que medida isso se refletirá nas eleições municipais? Isso, sinceramente, a gente não tem resposta. É o caminho daqui até a campanha, quando a campanha começar, que nós iremos avaliar se haverá reflexos sobre as eleições municipais ou não. Agora, há uma coisa curiosa. No Centro-Oeste, em estados onde o Bolsonaro foi mais forte na eleição presidencial, hoje a avaliação do Lula é bem melhor do que foi durante as eleições. Então, assim, é um cenário interessante que precisa ser avaliado. E algumas pesquisas que estão sendo realizadas aqui em Cuiabá, eu acabo tendo acesso, por estar no cotidiano ali na Assembleia, mostram que hoje essa questão é uma questão que os dois lados acabam compartilhando, né? Essa rejeição e, ao mesmo tempo, potencial. E há pesquisas que dizem que o Lula tem mais potencial em Cuiabá do que o Bolsonaro. Mas, assim, é um debate, na minha opinião, que não tem que ser central. O debate central tem que ser o que a população de Cuiabá precisa para viver com mais dignidade, para viver com mais felicidade na nossa cidade, e que é responsabilidade da prefeitura. E quem for prefeito tem que se preocupar com isso, independente de quem governa o estado, independente de quem seja presidente da República, porque nós poderíamos estar aqui em um cenário, vamos supor que nós estivéssemos aqui em 2020, em 2016, o presidente da República seria outro, né? E a minha relação com o presidente da República, independente de quem seja, tem que ser a relação de quem quer cobrar o melhor para a sua cidade. Se o presidente é um aliado, o caminho para esse diálogo talvez seja maior, mas independente disso, a relação tem que ser de respeito e de cobrança pelo bem da cidade de todos os governantes.
Perfeito. Pedro Panock, deputado Lúdio tem que sair 9 horas. Tem mais algum questionamento para ele responder em um minutinho, rapidão? Tem. Só para vereadores PT, deputado, projeção aqui para a capital, fazer quantas cadeiras, porque isso também é importante. Como é que está essa Bom, eleição para vereadores e vereadoras, nós teremos uma chapa da federação, né? PT, PCdoB e PV. E a expectativa esses partidos hoje têm 4 cadeiras lá na Câmara de Vereadores. A Câmara deve aumentar de 25 para 27 o número de vereadores. Então, eu acredito, pela qualidade da chapa que a gente está montando, que a gente tem todas as condições de, na federação, eleger 5 ou 6 vereadores. Muito bem, agora sim, 8h58, pedir desculpa, deputado, que a gente não consegue trazer a participação aqui de todo mundo, já convidar para vir em outros momentos. Tem gente perguntando aí sobre uma possível cassação do prefeito Emanuel Pinheiro, tem gente perguntando de VLT, de mobilidade, de problemas também na área da saúde. Agradecer a todo mundo que mandou perguntas, mas respeitando também a agenda do senhor, já convidar para uma volta aqui na CBN, né, Panock? Quem sabe a gente faça um debate também entre os candidatos por aqui. Está no nosso radar, né, Pedro Panock? Mas já agradecer, fica à vontade para se despedir da nossa audiência, agradecer também Laís Lucatelli, está aqui conosco da assessoria, obrigada pela companhia. Eu é que agradeço, sempre à disposição de vocês, e acho que seria muito interessante, seria uma contribuição importante para a população da cidade se vocês conseguissem reunir os pré-candidatos, depois os candidatos, para debater os problemas da cidade. Acho que seria bem interessante. Fizemos um debate da OAB aqui, presidente, na última presidente é ótimo, vai que eu estou profetizando, deputado da OAB, para a presidência da OAB na última eleição nós fizemos, vamos articular aí esse debate aqui para a Prefeitura de Cuiabá também. Maravilha, estou à disposição, já confirma a minha presença. Como diz o meme, já estou com roupa de ir. Obrigada, deputado, mais uma vez. Agora a gente vai fazer aquela pausa para o repórter CBN, daqui a pouquinho tem o quadro Comunicação Política com a Mariana Bonjur, é bem rápido, a gente está de volta.